conversando com o secretário de Educação Ivan Carvalho, vereador licenciado do município, e que nas últimas semanas está sendo envolvido numa polêmica sobre a educação no município, as condições da educação no município em relação à estrutura, né, da secretaria. Secretário, como o senhor está vendo essas reclamações a respeito do seu trabalho? Bem, olha, na verdade, eu quando assumi o cargo de secretário de Educação, eu sabia que era uma pasta complexa, com N desafios a serem vencidos. Eu sabia que tinha problemas, né? A gente, como vereador, a gente escutava diversas reclamações a respeito da qualidade da educação. Mas a gente percebia que muito daquelas reclamações eram em relação à falta de infraestrutura, tá certo? A falta de professores, quer dizer, existia uma série de pendências aqui. Eu tinha conhecimento disso. Antes de ser vereador, você já tinha um conhecimento da educação no município? Não, na verdade não. Eu sou um empresário, eu me dedicava muito à minha atividade profissional, eu tinha uma vida, um trabalho comunitário, via através das associações e tal, mas realmente a questão educacional, como outras questões do município, eu não tinha conhecimento. Eu comecei a conhecer agora, nem como vereador, né? Quando você assumir como secretário, a gente tem começa a viver o dia a dia e você começa a perceber todos os problemas, todas as dificuldades, quer dizer, na pele, né? O que fez com que você aceitasse esse convite de assumir a Secretaria de Educação? Na verdade, Júnior, eu fiz uma opção na minha vida, aos 56 anos de idade, de entrar na política. Eu nunca tinha participado de qualquer partido político, eu nunca tinha feito essa opção de vida. A partir do momento que eu fiz a opção de vida, de ser um político, e eu estou vivendo isso, eu acho que eu tenho que viver intensamente todas as funções públicas que me forem abertas. Eu, como vereador, em 10 meses, você pode pesquisar na Câmara, eu devo ter sido um dos vereadores mais atuantes no que se refere a projetos de lei, a iniciativas, e muitos deles que começaram na Câmara, eu só tive capacidade de concretizar vindo aqui e poder encaminhá-los via o Executivo para a Câmara, porque você sabe muito bem que o vereador tem uma limitação em alguns tipos de projeto que envolvem custos, tal. Isso tem que ser iniciativa do Executivo. Nós somos os campeões, não campeões, mas muitos projetos de lei feitos pelo Legislativo acabaram sendo inconstitucionais por vício de formalidade, de iniciativa. Então, quando a gente vem para cá, eu tenho uma condição de conhecer uma cidade que eu vivo há 30 anos. E conhecer ela na essência dela, porque a educação, ela tem em cada bairro, em cada situação, ela tem uma unidade escolar, e essa unidade escolar está ligada aí 300, 200, 300 famílias. Então, se eu optei em ser político, eu optei em ter essa carreira, eu achei que era uma grande oportunidade enfrentar o desafio da educação, que era uma pasta que todo mundo, lógico que eu segui, muitas pessoas me aconselharam, não faz isso, pelo amor de Deus, isso daí é uma bucha, não é qualquer... Porque nós temos 20 anos de história de município e 20 anos de educação. Uma das críticas, né, que as pessoas fazem, e de certa maneira até falam assim, certo até preconceito, né, um preconceito, puxa vida, você não é professor, então você não pode ser secretário de educação. Mas eu acho que todos foram professores até agora. Se a qualidade ou a formação profissional determinasse o resultado, nós teremos então uma educação excelente. O que eu vejo é esse desafio. Eu sempre fui movido a desafios. E eu acho importante. Eu acho que eu estou vivendo aquilo que eu tinha que viver. E põe um desafio aí, né, Ivan? Porque nas últimas semanas, através das redes sociais, do Facebook principalmente, a Secretaria de Educação foi bastante citada em relação às condições das escolas, ao atraso do material escolar, do uniforme. Você deve ter acompanhado isso aí. Eu acompanhei. Veja bem, você sabe que a história do Brasil no Paraguai é outra. Inclusive levou o que fez com que você fosse a Câmara dar satisfação para os vereadores, não é isso? Na verdade, a ideia, só para a gente colocar, você me fez duas situações que merecem a gente falar delas em detalhes. Primeiro, a ideia de dar satisfação aos vereadores, aos conselhos, é uma prática minha. Muitas pessoas, porque eu tenho um jeito, hoje eu até estou falando um pouco mais calmo, mais tranquilo, até aconselhado aí, no sentido de passar
Mas na verdade, eu sou um cara muito entusiasmado em tudo que eu faço. Então eu sou um cara ansioso. E nessa ânsia de fazer as coisas, muitas vezes você põe um vigor e uma vontade muito grande. Eu, em nenhum momento, passo e esqueço, primeiro, da legalidade. Até porque eu tenho formação, algumas pessoas acham que eu sou administrador, eu não sou. Sou formado, eu sou advogado. Então eu conheço muito a lei. E eu não faço nada contra a lei. Esse é um princípio que a gente está tendo. Até é um princípio que cobram dos funcionários públicos, administradores públicos. Então, por exemplo, todas as situações que a gente tem aqui, a gente tem levado aos conselhos. Conselho Municipal de Educação, levei ao Conselho Escolar, de Alimentação Escolar, e agora eu estou ativando o Conselho de Transporte Escolar, que tinha sido criado, mas não estava ativo, para que a gente possa ter mais pessoas envolvidas aqui. Eu tenho participado de todas as reuniões. Hoje eu fui numa reunião do Conselho do CMDA, que trata a criança, dos direitos da criança, né? CMDCA. Eu fui lá, tinha mais de 20 pessoas, Júnior. E me questionando tudo, porque lógico, a educação envolve criança, e criança é o assunto. Eu fui lá. Agora tem o da cultura, dia 26, me convidaram, eu fui lá. Você se lembra que no ano passado eu fiz, por exemplo, todos os conselhos de escola serem reeleitos, todos os conselhos de escola, e eu fiz uma reunião no 27 que tinha quase 300 pessoas. Então, ir até a Câmara, para mim, foi uma experiência muito boa, para a gente ter a oportunidade de ir lá colocar o que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo, tudo isso é importante. Você imaginava que fosse encontrar aquelas mães com cartazes, nervosas, lógico, ameaçando algumas até agredi-lo? Então... O que mais me preocupa nessa discussão toda, Júnior, é a incitação ao ódio e à violência. Muitas vezes você sabe que na história da humanidade isso já foi muitas vezes incitado. Eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa mau caráter. Eu tenho uma vida, eu vivo aqui há 30 anos. Eu tenho filhos que moram aqui, eu tenho uma neta, eu tenho amigos aqui nessa cidade. Então eu não sou uma pessoa que produz o mal. O que eu vejo é que existe uma incitação, tá certo? Para que esse tipo de manifestação aconteça. Eu também tinha. Talvez eu tivesse lá presente naquele dia mais pessoas que estavam me apoiando do que pessoas que estavam contra. Só que o tipo de manifestação foi totalmente diferente. As pessoas que foram me acompanhar foram lá para escutar o que eu estava dizendo. Então, efetivamente, eu tinha gente lá, mas a forma de manifestação é diferente do que foi. Eu acho o seguinte, todo mundo tem o direito de manifestar opinião contrária. A pessoa tem o direito de criticar, tem o direito de discordar, inclusive, do que eu estou fazendo. Agora, eu acho que ofender, gritar, não vai chegar a lugar nenhum. Não é dessa forma que nós vamos resolver a situação da educação no nosso município. Nós não podemos resolver um problema de educação sem educação. Quer dizer, como que a gente resolve, como a gente mostra que a gente quer ser educado se a gente não tem educação e respeito ao próximo? Então, eu entendo o seguinte, nas redes sociais, realmente tem pessoas questionando de forma... Mas tem um monte de gente, eu não sei quem tem mais curtição, compartilhamento, é só você entrar no Face que eu posto as coisas. Tem muita gente comentando, fazendo declarações, a minha pessoa, colocando... Então isso existe. Você não se preocupou com aquelas mães nervosas, a ira na hora e tal? Lógico que eu me preocupei, lógico que eu me preocupei. Eu não sou um cara insano. Lógico que eu me preocupo. Principalmente quando eu vejo a violência ser incitada, eu me preocupo sim. Eu me preocupo ao ponto de que se essas coisas continuarem sendo manipuladas da forma como estão, eu também vou ao Ministério Público, eu vou pedir medidas de cautela, medidas de segurança. Eu também tenho esse direito. As pessoas é gozado, as pessoas acham que podem falar o que querem. Podem agir da forma como querem, não é assim. Eu vim aqui exercer uma função pública. Eu estou aqui empossado, sou secretário de Educação do município de Bertioga. O que eu fiz de mal? Concretamente, qual é o problema? Faltou a merenda escolar e teve que ser substituído por ovo? É verdade,
Eu disse que é mentira? Ocorreu isso. Mas é lógico que ocorreu. Mas quem falhou? Se eu te disser que o contrato com a empresa está rigorosamente em dia, que é verdadeiro, tá certo? E que a empresa que sempre forneceu as coisas corretamente falhou na primeira semana de março, é verdade. Se eu disser que eu notifiquei a empresa, também é verdade. Se eu disser que ela reativou o serviço, também é verdade. Se eu te falar que o contrato dela vai até 31 de março, porque eu não prorroguei, não aditei por um espaço, mas também é verdade. Que eu, se eu disser que eu notifiquei agora dela pedindo as certidões, porque nós temos que ver como que está essa situação da empresa, porque os fornecedores nos deram conta de alguns sentidos, também é verdade. Agora, qual é a falha? Qual é a falha do secretário? Se fosse você o secretário, fosse qualquer outra pessoa e a empresa que fornece falhar, eu tinha que tomar as atitudes. Isso eu tinha que fazer. E isso eu fiz. Eu tomei atitude. É isso que é importante. Eu, como secretário, estou tomando as atitudes necessárias para resolver uma questão grave. Não porque a carne foi substituída pelo ovo 2 ou 3 dias. E não foi em todas as unidades. Mas houve sim isso. Não é? A situação é grave. Não foram todas as unidades. Não foram. Você pode tranquilamente entrevistar as merendeiras. Pergunte às merendeiras, pergunte. Não tem. Agora, algumas unidades foram, realmente, teve um problema. E eu não neguei em nenhum momento que teve um problema. Agora, o que nós não podemos fazer é que o problema que existiu seja atribuído a mim ou a qualquer outra pessoa. A empresa falhou e cabe a nós resolver essa questão. Em relação ao uniforme escolar, secretário? O uniforme escolar, o ano passado, nós distribuímos quase 50 mil peças para 8 mil alunos. Cada aluno recebeu 7 peças de uniforme. O uniforme escolar, se todos se recordam, o ano passado a empresa que deveria entregar o uniforme no início das aulas, ela atrasou. Nós notificamos a empresa, multamos ela em 140 mil reais, a empresa, por ela não cumprir o contrato, até o máximo que o contrato me permitia, ok? E a empresa demorou para começar as entregas, ela entregou no final de abril. Então nós distribuímos o uniforme para os filhos de vocês, para todas as crianças, de maio a agosto, porque ela não me entregou tudo em maio, ela foi entregando picado. Se nós estamos hoje no mês de março, nós não temos, considerando maio o primeiro mês de entrega, os uniformes não têm 12 meses. Não. Os uniformes não têm 12 meses, não tem um ano. Agora, o que nós vamos fazer? Eu fui para o Conselho Municipal de Educação e falei o seguinte: olha, eu não acho justo a gente jogar 50 mil peças de uniforme fora todo ano. Não é correto, não é ecologicamente correto. Você gasta milhões de litros de água para produzir isso daqui. Você tem uma série de coisas. E outra, nós estamos educando as crianças. E nós temos que educar a elas a cuidarem do que é seu e do que é dos outros, porque o uniforme é de patrimônio público. Então o que acontece? Quando você pega, que eu tenho 3 filhas, uma mais velha, uma do meio, né, a mais nova, e a mais nova sempre se queixou que ela usou muita roupa que as outras 2 já tinham usado. Por quê? Porque eu não achava justo eu pegar uma camiseta boa, de qualidade, e simplesmente jogar fora e descartar. Elas estudavam na mesma escola, eu ia passando de uma para outra até aquela peça não ter mais uso. Você sabe, e eu peço para você no Fundo de Social de Solidariedade, você vai ver a quantidade de uniformes que são doados. Você vai ver, o ano passado teve numa certa situação que foram jogados 10 uniformes fora, em frente a uma escola. E aí as pessoas puseram foto no Facebook dos uniformes na lixeira e tal, e lógico que algumas pessoas queriam atribuir aquela falta de cuidado com o uniforme a uma pessoa. Então puseram foto lá em Vista Linda, foi numa das unidades e tal. Eu abri um boletim de ocorrência, porque realmente os uniformes estavam sim na lixeira, a gente abriu. E estamos investigando, a polícia deveria investigar isso daí, mas de qualquer forma,
Se a gente seria culpado por jogar 10 uniformes fora, o quanto nós vamos ser culpados se a gente jogar 50 mil fora? Então o que nós estamos fazendo? Aí o que passa para as pessoas? Esse ano não vai ter uniforme. Não é isso que eu falei. Não é essa a ideia que eu passei. O que eu estou fazendo é o seguinte: no primeiro momento, nós temos 780 alunos novos na rede municipal. Nós temos 820 kits de uniforme aqui em estoque. Desses 820 kits de uniforme, são de 7 peças. Eu dividi e fiz kits de 3 peças. Enquanto isso, a licitação dos uniformes está acontecendo, ela está sendo aqui, sendo preparada. As crianças que entraram agora, o primeiro objetivo é cobrir. As crianças não têm como deixar de ficar sem uniforme. Elas vão ter, ok? Vão estar com uniforme. E aí nós vamos fazer a licitação, mas nós vamos preparar com os alunos que estão aqui. Porque se eu chegar para uma mãe, quantos filhos a senhora tem? 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos? Todos estudam na escola municipal? Estudam. A senhora tem filho? Alguma peça a senhora aproveita? Não. Não tem alguma peça? Está nova? A senhora por favor, devolva aquela peça que não está aqui. Vamos ver, vamos entender isso. Ou se não, promover até nas escolas. Eu tive uma ideia, falei com a diretora do José de Oliveira, porque ela falou que estava levantando, ela que me falou dessa questão da água e tudo. Essa situação já vem acontecendo, essa Não, conversa ainda não. Na verdade, a gente tem um monte de coisa acontecendo e eu estou gastando energia agora com coisa que eu imaginava não estar gastando. Mas a ideia, qual que é? É que a própria escola promova um dia de encontro onde que as pessoas possam trocar as peças e tal. Essa é a ideia. Nós precisamos fazer o estudo, a educação, tem que ser uma festa. Não tem que ser uma coisa, a gente não pode ensinar as crianças essa violência, essa coisa de, olha, que está tudo errado. Não, vamos ensinar e vamos valorizar esse momento. O ganho de uniforme, o cuidado com o uniforme tem que ser valorizado. E é isso que a gente está tentando fazer. Então, o que não é verdade? O que não é verdade é que, olha, não vai ter uniforme. Isso não é verdade. Agora, o que é verdade? Que nós vamos ter uma política diferente da que era anteriormente praticada. Antigamente, você trocava todo o uniforme. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer a manutenção do uniforme. Então, se a criança, durante o ano, crescer, rasgar uma peça, a mãe vem aqui e pede uma troca, nós vamos substituir. Essa é a ideia. Agora eu queria só lembrar mais um ponto, um detalhe. Quando a gente mapeou os alunos novos, eu fui, então, por exemplo, eu em cada classe eu identifiquei quantos alunos novos e quantas peças de uniforme precisava. Eu fui um dia desses, nessas visitas que eu tenho feito às escolas, até em função de checar todas essas questões e tal, eu fui numa escola. E eu cheguei numa sala de aula no Parque Estoril. Eu fui lá e tinha várias crianças sem uniforme. E aí estavam os professores, eu falei, poxa, eu estou vendo bastante criança sem uniforme e tal. Ela tinha 20 alunos, 24 alunos, tal, e tinham lá pelo menos a metade deles sem uniforme. Tá? Eu falei, tem alunos sem uniforme? Que ainda não chegaram no uniforme. Aí eu falei, me dá a lista de quais são os alunos novos. Peguei a lista, tinham 4 apenas novos. Então tem uma coisa também, as pessoas, tem gente que não põe uniforme. Essa é uma outra questão. E aí eu faço uma pergunta para a população. O que a gente deve fazer? Obrigar o aluno a pôr o uniforme, nós não podemos mais. Você sabe hoje que se a gente impedir um aluno de entrar na escola porque não está uniforme, hoje em dia, antigamente, no meu tempo, se não tivesse com uniforme, nem entrava, voltava para casa. Mas hoje você não pode fazer isso. Você não pode impedir um aluno que tem aula se ele não tem uniforme. Então hoje, qual que é a minha sugestão? Se a pessoa tem uniforme e não usa o uniforme, então ela abre mão de receber o uniforme. Por que nós vamos gastar com o uniforme se a pessoa não usa? Então eu estou querendo talvez colocar com mais tempo do lado da chamada se o aluno está com uniforme ou não. Porque se a pessoa não for para usar o uniforme, para que nós estamos dando? Para que nós estamos gastando um dinheiro que não é obrigação do município? Você sabe que as obrigações da educação, uniforme não é obrigação. O uniforme é o município que decide dar ou não. Entre as questões da educação, o uniforme não é. Então eu acho muito importante a gente dar esse uniforme. E nós estamos pondo alguns itens, por exemplo, o ano passado, Júnior, nós não conseguimos, nós tínhamos 1.400.000 que gastamos de uniforme. Não gastamos tudo isso porque descontei 140 mil reais da fatura do pagamento. Mas de qualquer forma, nós tínhamos essa verba.
nós não conseguíamos com essa verba comprar uniforme de inverno. Eu esse ano estou cotando uniforme de inverno, porque eu acho que é importante ter um... Eu estou cotando uma galocha, uma capa de chuva, não é que eu vou comprar. A ideia é de que as pessoas, em algumas situações, tenham mais condição. Eu outro dia dei um exemplo, o pessoal, nossa, que coisa maluca. Então não é maluco. A pessoa que mora no Japão, na China, na Índia, quando tem aquela chuva, eles têm um chapéu mais largo e as pessoas trabalham mesmo debaixo da chuva. É a cultura oriental. Eles fazem isso. Aqui nós, no Ocidente, quando chove, nós não fazemos. Então nós estamos numa cidade com o segundo índice pluviométrico do Brasil, sendo que a Amazônia é o maior índice pluviométrico do mundo. A chuva, a água, faz parte da nossa cidade. E nós temos que ter alguma cultura, nós temos que desenvolver alguma cultura de usar uma capa de chuva, de usar uma galocha. Infelizmente, se a gente morasse na neve, a gente teria que ter um casaco, a gente teria que... É assim que as coisas funcionam. Então nós temos que desenvolver isso. Então o uniforme, a gente quer sim dar o melhor uniforme, mas a gente quer que as pessoas usem adequadamente, cuidem. Certo? Cuidem, aprendam a fazer isso, porque isso também é educação. Bom, enfim, o uniforme vai haver, né? Vai haver não, já tem. Eu só quero te colocar o seguinte, esses alunos novos já foi distribuído, poucas escolas ainda faltam. Nós já temos distribuído. E os que estão aqui, quando alguém perguntar para você, e você nas entrevistas que você está fazendo e tal, faz questão, a senhora tem aqui, mas seu aluno era da rede municipal? Era. Ele tem uniforme? Tem. Então ele tem uniforme. Não é? Agora, a pergunta é o seguinte, as pessoas querem que troque tudo no ano? Isso não é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma política para que a gente realmente possa fazer essa troca na medida da necessidade. Tá certo. Em relação aos uniformes, então, vai haver a entrega, a distribuição do uniforme esse ano, normal, tal, o secretário está falando. Só queria registrar, então, a verdade é a seguinte, os uniformes serão distribuídos na medida da necessidade de troca, substituições, para aqueles que já tinham o ano passado. Essa é a verdade, essa é a ideia, aprovada no Conselho Municipal de Educação. Proposta essa feita por mim, aprovada pelo Conselho. Tá certo. Uma outra reclamação foi em relação ao início das aulas em março, dia 2, não foi isso? Isso. O que você acha dessa reclamação e por que iniciou em março as aulas? Bem, normalmente as aulas iniciam no início de fevereiro, após o carnaval, dependendo como o carnaval se posiciona. Nós tínhamos esse ano que tomar uma decisão. Nós fizemos, primeiramente, você sabe que os alunos do infantil, então só para dividir, começaram normalmente em fevereiro, né? Então, nós temos 2.000 alunos do infantil, que começaram as aulas, e os outros 6.000 do ensino fundamental, que começaram no dia 2 de março, ok? Então não foi toda a rede, o infantil começou. Para quem começou no dia 2 de março, são aqueles que estão no ensino fundamental, que nós tivemos que fazer um recadastramento do transporte escolar. Então, a primeira medida, depois que as pessoas fizeram a matrícula, nós precisamos fazer um levantamento do recadastramento do transporte escolar. Isso aconteceu primeiramente nas escolas, na matrícula, depois todas as fichas vieram para cá, e eu tive mais de 10 ou 12 pessoas trabalhando quase 20 dias para fazer um cadastramento, porque hoje cada aluno que usa o transporte escolar está no Google Maps localizado. E nós temos a distância do raio da distância e do trajeto que ele faria para andar a pé da sua casa até o local da escola. Isso nós fizemos com 6.000 alunos, todo o cadastramento. Então, uma das motivações é o recadastramento do transporte escolar, que é um assunto que eu tenho certeza que nós vamos voltar a falar. Outra situação que também, o concurso público. Nós tínhamos detectado já no ano anterior, em 2014, que nós temos uma defasagem de professores, não só de professores, de inspetores de alunos, nós temos, faltam diretores, tanto é que em algumas 7 unidades nós temos professores que são responsáveis por essas unidades, estão nomeados, mas eles não são diretores. Então nós temos várias situações
que são 75 vagas que estavam em aberto. Pessoas que se exoneraram, que saíram. Quer dizer, nós temos 75 vagas. Isso é um problema que já vem há alguns anos. E eu quis fazer um concurso público para o preenchimento dessas vagas, além das vagas de motorista. E aí a gente vai voltar a falar no transporte escolar. Esse concurso que a gente promoveu, eu dei entrada nele em abril de 2014. Quando eu falo de entrada, eu abri um processo aqui. Esse processo seguiu diversos trâmites internos da prefeitura, tá? E por N questões que não competem a mim, esse concurso não foi realizado até o final de 2014, que era um prazo que eu entendia como prazo ideal, para que no início das aulas eu tivesse aqui. Não aconteceu isso. No ensino infantil, nós temos 3 professores por classe. E no ensino fundamental nós temos 1. Então eu começar a aula no ensino infantil, além de ter os 3 professores, eu tenho uma quantidade maior de professores que poderia fazer a dobra, cumprir uma falta. Enquanto que no ensino fundamental é 1 professor por classe. Okay? E aí eu tenho professores de licença médica, fora esses que já estão, que essas vagas que deixaram de ser cumpridas, eu tenho mais professores de licença médica, eu tenho professores de férias, eu tenho professores de tudo, professores de todas as situações. Todas as ausências são justificáveis do ponto de vista legal, mas elas acontecem. Então eu sabia que se eu começasse antes, eu também teria que enfrentar mais tempo esse problema e o custo para o município de mais dobras que também aconteceria no mês de fevereiro. Então nós temos transporte, professor. Outra coisa que também eu sabia que eu tinha algumas questões, como o material escolar, o kit, todas essas coisas que nós estamos comprando, o próprio material pedagógico, nós não tínhamos feito a licitação. As pessoas falaram, tá vendo? Você errou, você devia ter feito no ano passado. Só que não é bem assim. No orçamento público, eu só posso gastar determinado dinheiro que está previsto em orçamento, porque eu tenho que fazer essa reserva aqui. No ano de 2014, teria que ter sido aprovado no ano de 2013 que eu pudesse fazer 2 compras no ano de 2014. Por quê? Porque eu teria que comprar o material de 2014 e ter no orçamento a possibilidade de comprar o de 2015 antecipadamente. Eu não tenho. Em função disso, você fala, mas Ivan, em 2013 você entrou e eu me lembro que você comprou algumas coisas aqui, porque tinha um dinheiro que você comprou. Comprei, porque eu usei as atas de registro de preço do FNDE, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E essas atas de registro de preço estavam abertas. Eu tinha sobra no orçamento, eu não precisei licitar. Porque quando eu preciso licitar, a não ser a modalidade de registro de ata de preço, eu tenho que fazer a penhora, eu tenho que empenhar o valor, porque senão eu não posso fazer. Então, o contrato, por exemplo, do material coletivo, do fornecimento da empresa de material coletivo, venceu no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro venceu o contrato. Mas você podia aditar. Não podia, porque está 5 anos. Então a lei também não me permite o aditamento quando o prazo chega a 5 anos. Então eu era obrigado a fazer uma nova licitação. E essa nova licitação, mas é 5 de janeiro, você podia ter aberto em janeiro. Não, porque o orçamento do município só abriu em fevereiro. O orçamento da União até agora não abriu. Então, abriu o orçamento em fevereiro, aí nós fizemos uma modalidade licitatória num pregão presencial, né? Fizemos uma modalidade, nós temos que empenhar o valor. Fora isso, as outras questões do kit, do material. O material de uso coletivo, eu não fiz a compra, porque eu organizei o almoxarifado aqui, e como você já visitou e eu mostrei, eu tenho N material, nós temos um depósito. Nós não tínhamos um almoxarifado. Mas essa licitação que você está falando é do ano passado. Qual? De 2014, essa que você aproveitou Sim, do ano passado. Deste ano eu tive que fazer licitações. Então eu abri o orçamento de 2015 para poder fazer as licitações. Porque se eu não tenho orçamento em 2014 e tal... Agora, é possível
que os vereadores... Então, para que a gente compre, por exemplo, para 2016, é necessário que agora em 2015 a gente aprove o orçamento de 2016. E se a gente quiser comprar em 2016 esse ano, a gente vai ter que alterar o orçamento vigente. Porque é assim que as coisas funcionam. E todos os vereadores sabem que é assim que as coisas funcionam. Nenhum vereador pode não ter conhecimento da LOA, da Lei Orçamentária Em relação aos Anual. vereadores que você tocou, você não achou que eles te deixaram numa saia justa pedindo para você ir dar Não. esclarecimento no dia de uma sessão aberta ao público? Não, eu tal? pedi isso até. Eu até pedi. Comi. Sabe o que acontece? A gente não tem o que não. Eu acho que eu tive uma grande oportunidade de colocar aquilo. Se as pessoas puderem, quer dizer, se tirar o calor da discussão, se as pessoas tirarem. Porque tem muita coisa editada, né? Eu também vou fazer algumas edições aqui para colocar. Tem muita coisa editada. Mas se a pessoa tiver a paciência de ver toda a declaração que a gente fez, escutar os esclarecimentos que a gente fez, como a gente está fazendo agora. Se uma pessoa assistir esse vídeo na íntegra, ele vai conseguir entender o que a gente colocou. Eu tive uma grande oportunidade de fazer um registro histórico na Câmara Municipal, que é oficial, tudo isso aqui, de um momento que eu estou vivendo. E que eu, como secretário de que estou vendo. Então o que acontece? Isso é o princípio da transparência, eu tenho que prestar contas, tudo isso faz parte da minha obrigação. Então eu fui lá, coloquei, tal. Eu acho que não precisava era ter o clima que teve. Ponto, é isso. Agora, que é normal, na verdade acho que nunca nenhum secretário na história de Bertioga fez o que eu fiz. Aliás, nunca nenhum vereador foi secretário antes de mim. Então, eu me sinto em casa. Aquilo é uma tribuna que eu frequento, eu tenho um mandato. Eu vou voltar para a Câmara. Então eu acho que eu não posso em nenhum momento negar qualquer informação. Eu tenho que dar essa informação, é minha obrigação. Então eu fui até lá, registrei tudo que tinha que ser feito, eu reconheci alguns problemas que existem e tal. Agora, o fato de eu dar explicação não quer dizer que eu estou negando. Tem gente que diz o seguinte: não, tudo o secretário responde e para tudo ele tem uma resposta. É lógico, se eu não tivesse resposta, eu não seria secretário. Colocando um ácido na nossa conversa, secretário. Na semana anterior, na sessão anterior, a vereadora Valéria apresentou uma indicação cobrando melhorias da educação. Eu acho que a vereadora Valéria, ela tem todos os motivos e ela cumpre a sua obrigação ao fiscalizar os atos do Poder Executivo. A vereadora Valéria, lógico, como qualquer outro vereador, ela tem um mandato. O seu convite à Câmara já existia, já havia... Não, efetivamente, eu já tinha colocado inicialmente... Antes dessa indicação já havia o convite para você participar da sessão. Nós estamos aqui no movimento. Quando a vereadora Valéria começou a se movimentar, indo nas escolas para fazer aquela indicação, eu já me coloquei à disposição na Câmara. Tanto é porque eu poderia, se eu tivesse uma ação negativa, com a maioria da Câmara, recusa, não aprova a indicação. Pelo contrário, eu falei assim: olha, a vereadora Valéria está indo nas escolas, ela vai fazer uma indicação, e olha, então, efetivamente, eu não fiz nenhum impedimento, pelo contrário. Eu acho que a vereadora Valéria cumpre a sua obrigação quando ela investiga, quando ela vai até lá, quando ela fiscaliza. Eu não tenho nada contra a motivação. Ela tem que ir lá, tem que ver as escolas e tal. Só que é importante a gente verificar o seguinte: você está verificando o que não está feito? Bacana. Então verifique o que foi feito. Para a gente ter os dois lados da coisa. Porque a informação, para ela ser verdadeira, olha, tem coisas que não foram feitas nas escolas? Muitas. Aliás, o que a vereadora apresentou é muito pouco. Eu tenho conhecimento de muito mais problemas que tem do que aquelas que ela apresentou. Tanto é que eu vou responder para ela, eu tenho prazo de 15 dias para responder, e vou mostrar para ela, como eu já mostrei, que tem uma planilha no Google, tal, que tem muito mais coisa. Ela olhou algumas coisas.
E eu não estou dizendo que não existe. Algumas coisas eu acho que ela não tem informação correta, tal, mas nós vamos dar resposta aqui. Mas ela viu, eu acho que é importante. As condições das escolas, no caso, ela tem fotos mostrando o chão esburacado, parede, janelas com vidraças quebradas, tal. E eu tenho fotos. Você tem conhecimento dessas? Lógico, eu tenho fotos da pessoa, por exemplo, quando você vai lá no Indaiá, no Hermílio de Moraes, e fala assim, puxa vida, não fez nada na escola. Eu posso te dizer que nós fizemos lá toda uma rede de esgoto que não existia, toda uma parte elétrica. Nós fizemos uma série de coisas. Algumas nós não fizemos. E não vamos fazer mesmo tudo de uma única vez. É impossível. Nós temos 27 homens hoje que são pessoas... Será feito. Mas sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, quem estabelece a prioridade? Eu, por exemplo, eu tenho que estabelecer a prioridade, por exemplo, no aspecto telhado. Por quê? Porque telhado é uma coisa que me causa preocupação. Porque se um telhado não tiver uma estrutura e cair, ele pode causar um acidente grave. Então telhado é uma coisa que a gente está aqui. Tanto é que um dos encarregados é uma pessoa especialista em telhado. Então nós estamos trabalhando alguns telhados para recuperar. Outra preocupação da gente é esgoto, água. Água, nós pusemos filtro em todas as escolas, todas, pusemos um filtro, pusemos bebedouro novos em todas as escolas. Fizemos agora e temos feito toda a parte de limpeza de caixa d'água e estamos recuperando. E mesmo assim, ainda existe. A vereadora não conseguiu, até porque não é possível, tá? Mas a gente subiu, mandou. Tem algumas escolas que precisam ainda de caixas d'água trincadas, tampas, nós precisamos recuperar isso. Mas são coisas que sequer estão visíveis, mas elas estão aí. Nós já substituímos várias caixas d'água, fizemos uma série de coisas. Os brinquedos. Mas os brinquedos eu também tenho que... Agora veja bem, Júnior, eu tenho que fazer escolhas. Eu não consigo fazer todas as coisas, essa é a verdade. Eu não consigo e acho que outras pessoas não. Eu tenho que fazer escolhas. Eu não posso, eu poderia fazer o seguinte, nós podemos ter uma outra visão. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho 27 homens, eu escolho num mês 2 escolas, faço tudo nas 2 e deixo as outras 25 sem fazer nada. É uma política, ok? Você acha que é a mais inteligente? Você acha que eu pegar aqui, então tudo bem, qual escola que está o problema? Tem aqui tal escola, eu vou lá, pego a equipe, fico com 10 homens, trabalho um mês, esqueço as outras e resolvo de 2. Aí fico com 25. Eu acho que não é a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer é a gente ir tentando aqui conseguir fazer o maior resultado. Agora, vê só bem, Júnior, a gente sequer tinha material para trabalhar. A equipe de manutenção predial, que é uma proposta minha, ninguém precisa dizer para mim que precisa fazer manutenção nos prédios. Eu sei disso. Aliás, se eu tenho uma especialidade é nisso. Eu cuido de manutenção predial há mais de 30 anos. Então essa é a minha praia. Por exemplo, nós temos aqui 2 escolas como exemplo. Como isso acontece? No final, qual foi o resultado disso? Aqui, então, um mês, por exemplo, escola por escola. Vejam bem qual é o nível. Senhores vereadores. Ele veio aqui exatamente para poder dar satisfação dos questionamentos dos fatos que estão ocorrendo. Espero que as pessoas lá fora que estejam realmente interessadas em tomar ciência, que prestem atenção e depois posteriormente se manifestem, mas de uma forma ordeira, educada. A partir de julho nós colocamos esse controle. Nós conseguimos diminuir a evasão escolar de 18,40 e pouco na rede para 12,20 e pouco %. Vocês têm que ir lá e olhar e tem que criticar sim, tem que cobrar sim. Porque a nossa função é melhorar. Só que nós não temos um departamento. Mágica, nós não fazemos. Nós não fazemos mágica. Não é esse o nosso departamento. E outra, nós não mentimos. Em nenhum momento eu vou falar aquilo que eu não tenho condição de fazer. Nunca eu vou fazer isso. Essa é uma determinação. Eu não troco votos por favor. Essa é uma posição minha.
Ivan está na gaveta. Quantos técnicos? Eu sou secretário de Educação do município de Bertioga. Com muita honra. Muito obrigado. Comer ovo é valorizar. Verdade mesmo. Não sei se as crianças comerem ovo é valorizar. Comendo ovo. Eu gostaria de agradecer a ter aceitado Comer ovo todo dia é bom. relatar os fatos A gente não tem que relacionados comer. à educação. Agradeço Pagar nas muito. pipocas. Eu acho que foi bastante objetivo todas as colocações do secretário. Isso aqui fora vai atacar nesse É a opinião de todo mundo isso aí? Quatro crianças, quatro. Uma cadeira só eu tenho fora. A minha filha tem 4 anos. Também não houve uma semana, outra semana. Mas ele passa aqui, o 16, vai pegar um daí todinho. Cadê os ônibus que falou que tinha comprado? Ano passado, os ônibus do ano passado, já me tirou. Cadê os ônibus? Ano passado. Conversando com a vereadora Valéria Bento, do PMDB. Vereadora, na quinta sessão você apresentou uma indicação pedindo melhorias na educação. E na sexta sessão, no dia 17, o vereador Ivan veio a convite da Câmara dar explicações a respeito da pasta, né? Você é uma vereadora que vem denunciando a situação da educação há muito tempo já, tal. O que você tem a dizer hoje? O que você vem, que solução você acha que já está sendo feita na educação? O que está acontecendo? Você ouve as mães? Olha, eu acho que pouca coisa tem sido feita. Tem vereador, né, não vou citar nomes, que diz que que tudo que eu pedi foi feito. Para saber se tudo que eu pedi foi feito, tem que pegar um dossiê de muitas e muitas páginas, com muitas e muitas fotos, feito entre o dia 3 de março até o dia 13 de março, onde então todos os registros das coisas erradas que tem no espaço físico, nos prédios da educação. Então tem escola que não tem a placa de identificação da escola, tem escola que os pombos, por exemplo, no NEM Rio da Praia, os pombos fazem cocô onde as crianças se alimentam, defecam ali. Nessa escola também, a lixeira é por dentro da escola, então o lixeiro no final de semana não tem como tirar o lixo. Isso faz com que sábado e domingo esse lixo fique lá desde sexta à noite, sábado e domingo. Na segunda-feira, quando o lixeiro passa para tirar, os ratos, as baratas, estão todas ali esperando nossas crianças chegarem. Isso é um exemplo de uma escola. Foi constatado. Constatado com foto e tudo mais. Mas eu achei interessante na sessão de ontem, né, falando assim, que ontem acabou tendo Ontem, dia 24. Ontem, dia 24, na sessão do dia 24, acabou tendo um certo entrave, né, entre eu e os demais e alguns vereadores, dizendo que não, as coisas estão acontecendo. Então ficou aquela coisa no ar, pô, quem está falando a verdade? Eu não tenho por que mentir, não sou leviana e as fotos estão aí. Então hoje eu falei do bairro Caibora, falei do colégio do Caibora, da escola do Caibora. Falaram, não, nós vamos lá visitar, estão lá visitando a escola do Caibora, porque lá as melhorias foram grandes. Não foram. Quando eu fui lá, entre esse período do dia 3 ao dia 13, haviam 3 funcionários fazendo telhado. O mato estava maior que eu, não tinha piso, não tinha nada. A única coisa que eles fizeram foi levantar o solo, porque aquela escola entrava muita água. Levantaram o solo? Levantaram, muito bem. Agora, hoje eu fui lá, antes deles irem, eu fui lá para constatar o que tinha feito de melhorias. Então, como eu sempre sou questionada se a foto é atual, se o negócio é atual, eu levei o jornal de hoje, Folha de São Paulo de hoje, e todas as fotos que eu fiz lá, eu fiz mostrando o jornal, como se fosse um crachá, porque para bom entendedor, a minha palavra basta. E o que eu vi lá foi o seguinte, o mato pode até ter sido cortado, só que o espaço físico onde as crianças têm que brincar, nenhuma escola tem área de recreação. Parquinho de madeira está tudo detonado, os de plástico. A única escola que tem parque de recreação que é bom é o do Indaiá,
É o do Indaiá, que me foge o nome agora da escola. Só que essa escola, quem conseguiu o brinquedo, conseguiu as melhorias, foi a PM, o povo que doou, entendeu? Não teve participação efetiva da prefeitura. Quando eu fiz esse dossiê para mostrar para o secretário como é que estava a real situação das escolas, ele tinha que aceitar isso como um trabalho para juntar com o trabalho dele e a gente dar qualidade e segurança para as nossas crianças. Eu quero ver ele postar a escola da Fazendinha. Você conhece bem a Chácara Vista Linda. Na Fazendinha, quando chove, as crianças pegam um banco que elas têm para almoçar, para tomar fazer as refeições, e faz de passarela, porque os pais não têm como entrar nem dentro nem fora da escola. Aquela escola lá não tem banheiro adequado, não tem salas de aula adequadas, nem a 1 nem a 2. Então estão esperando inaugurar a escolinha que fica na Rua do Romário. Só que até isso acontecer, as crianças têm que ficar esperando, têm que estar sendo humilhadas. Vereadora, voltando até a sessão de ontem, né, uma coisa que foi até dito pelos seus colegas, a situação já ocorre desde administrações anteriores. Isso aí todo mundo sabe, até como as valas nas ruas também, elas estão aí há décadas, né? Mas assim, como você vê, teve a visita do secretário aqui, ele é seu colega também de Câmara, vocês não conversaram? Não, nós não conversamos porque ele também nem procurou, né? Ele acha que ele é absoluto, que tudo que ele faz é perfeito, ele acha que uma planilha Excel, onde 2 mais 2 no Excel dá 4, ele acha que com gente é assim, e com gente não é assim. Com pessoas, 2 mais 2 pode dar 5, dependendo do que tiver de errado. Então a gente não conversou, eu também não fui atrás de conversar. Eu só pontuei as coisas e estou exigindo que ele resolva. Eu peguei muito na situação dos ônibus, do transporte escolar, totalmente errado, e aí ele desvia o foco. Quando a gente fala de transporte escolar, ele fala, não, mas os vereadores aprovaram a nova lei, aprovei porque foi melhor para o povo, porque pela lei federal, só tem direito a transporte escolar quem mora 2.000 metros de distância da escola. Ele abaixou essa distância para 1.500 metros. Como é que eu não vou aprovar uma coisa dessa? Alô? Mas assim, voltando à pergunta, eles dizem que isso é problema de administrações anteriores e o então, eu vou chegar lá. Agora, e ele está fazendo alguma coisa agora. Eu vou chegar lá. Eu tenho uma coisa que é assim na vida, eu levo isso de exemplo na vida. Se eu comprar um carro seu cheio de multas, sabendo que esse carro estava cheio de multas, eu comprei o carro e eu assumi a bronca do carro. Então eu tenho que resolver isso. Eu comprei um carro cheio de multas, então eu tenho a certeza de que eu vou conseguir reverter essa situação e vou fazer com que esse carro possa andar, ser licenciado e andar normalmente como qualquer outro carro. Quando ele entrou, ele já sabia disso. Ele foi o 5º secretário. Ele não foi o primeiro nem o segundo, ele foi o 5º. Se ele se achou tão autossuficiente, tão capaz e não está conseguindo segurar a onda, eu não posso fazer nada. Se ele não está conseguindo, ele devolve o cargo. Vamos ver se o prefeito tem, né? Aí já digo até sorte, pegar alguém que faça uma gestão correta e melhore as situações da nossa escola. O que não dá é para ficar com essa desculpa que as coisas vêm do passado. Se vem do passado, vamos carregar esse peso até quando? Até quando a gente vai carregar isso? Quem não pode... Uma secretaria que tem 25% do orçamento. Sabe o que é 25% do orçamento de uma cidade que tem a arrecadação que tem? Não tem desculpa para as coisas não acontecerem. Tem que saber fazer gestão, tem que ouvir, tem que interagir com o povo. Não ser eu determino, eu quero. Não, vamos conversar, vamos levar na diplomacia. Eu vou atrás desse professor que fez isso, não quero mais que faça isso. Nós vivemos numa democracia. Então, eu acho o seguinte, eu não estou aqui para brigar e nem jogar, como a vereadora falou, o trabalho do vereador, do secretário no lixo. Muito pelo contrário, porque até agora eu não vi grandes coisas dele. Porém, eu estou aqui para somar. Se ele quiser somar, eu estou aqui para somar. Se ele quiser continuar nesse bate-bate, nós vamos continuar nesse bate-bate. O que eu quero, eu tenho meu compromisso com o povo. Eu não estou preocupado com o secretário A, B, C, D, porque secretário A, B, C, D não sabe o que o povo passa. Então, o meu compromisso é com o povo. Enquanto o povo de Bertioga estiver insatisfeito e me procurar para que haja solução, é isso que eu vou fazer. Dou a quem doer, a que secretário doer e tudo mais. Meu compromisso é com o povo de Bertioga e eu não vou abrir mão disso. É isso que eu tenho para dizer. Politicamente, está havendo uma disputa? Vocês são vereadores, ano que vem é eleição. Olha, eu acho o seguinte, nem está havendo uma disputa, porque eu vejo assim... nós vivemos uma Câmara hoje em dia que não tem oposição.
Tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, não é verdade? Porque se essa casa não apresenta uma oposição, é porque ela concorda com tudo que está acontecendo. Eu faço questão de me posicionar, eu me posiciono. Se não tá bom, eu falo. Até colocando nos bastidores, dizem assim, como ele ia se apresentar à Câmara para dar explicações, numa semana antes, numa sessão antes, a senhora apresentou uma indicação justamente. Então isso aí, até falando as caras, chegam a dizer que foi uma espécie de oportunismo. Ou o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que quem teve a oportunidade de falar, de se tentar justificar foi ele, porque o que eu fiz foi dar cidadania, fazer com que o povo exercesse sua cidadania. As pessoas que aqui vieram por conta própria, não vieram através de cesta básica, não vieram pedir nada, elas vieram porque elas estavam cansadas de falar nas redes sociais e até mesmo aqui, quantas pessoas não vieram aqui me procurar e não serem ouvidas. Então, eu acho o seguinte, se ele está aqui para explicar para os vereadores, que expliquem para o povo. Então, eu acho assim, para mim foi muito bom, porque o povo veio e pôde saber que se as coisas não estão acontecendo é porque ele, secretário, não está executando. Porque hoje em dia o que mais se vê fazer é cobrar vereador. E como você vê a posição dos seus colegas? Não, assim, não é claro, porque não tem como esconder e tapar o sol com a peneira. Eu acho assim, cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um vê a situação do jeito que quer ver. Por exemplo, tem vereador que acha que não tem que fazer mais nada. Está aí gravado no YouTube, na última sessão, que tudo que eu pedi já foi solucionado. Então eu peguei, fui na escola, uma marreta, quebrei a escola inteira, peguei e levei os pombos para fazer cocô, peguei as mesinhas, tirei as mesinhas que as crianças têm que comer e falei, vou levar para minha casa que está tudo detonado, mesmo como no chão. Se cada um tem seu livre-arbítrio de ver e enxergar o que quer ver. Agora, se tem vereador que acha que está ótimo, que ele já fez tudo, o que ele fez, ele não fez mais que obrigação dele. Quando falam que a merenda estava uma delícia, está ótima, não faz mais que obrigação de dar uma merenda decente para nossas crianças. Não faz mais que obrigação. Por quê? É criança humilde, tem que comer ovo 4 dias e depois salsicha? Onde tá com a cabeça que isso tem que ser assim? Então, quando bate no peito e fala, eu fui lá, eu vi a merenda estava ótima, ótimo! Não fez mais que obrigação e não faz mais que obrigação de dar uma merenda decente. É um direito do povo. Como é um direito um transporte escolar decente. E isso não está acontecendo. Hoje nós já tivemos um acidentezinho leve. Nenhuma criança se machucou no José de Oliveira, com ônibus. Nós vamos esperar que Deus, num momento de distração, porque Deus também está muito ocupado, que essas crianças aconteça uma coisa mais grave. Desculpa, senhor, mas um acidente que inclusive alerta para um outro problema que vem acontecendo na nossa cidade, que são os buracos, as condições das ruas. Então, uma coisa desencadeia a outra, é buracos nas ruas, é criança em ônibus escolar irregular, que o ônibus deveria ter, segundo o FNDE, teria que ter cinto de segurança, teria que ter manutenção. Quantos anos será que tem esse ônibus? Será que esse ônibus é novo? Será que esse ônibus tem quantos anos que ele está rodando na cidade? Então tudo isso tem que ser visto. Eu acho o seguinte, eu quero que o secretário Irvan de Carvalho entenda que tudo o que eu fiz e que vou continuar fazendo é para o bem do povo. Se ele está tirando isso como uma luta pessoal, um ultimate fight, ótimo, porque aí ele vai correr para trabalhar e eu vou poder dizer para o povo, tá vendo, ele está fazendo, vamos continuar cobrando. É só isso que eu quero, mais nada, eu não quero mais nada. Eu só quero que o povo tenha dignidade, tenha respeito e que as nossas crianças tenham motivação para ir para a escola, que hoje em dia não acontece. Só isso que eu quero.